Hoje eu vou contar para você os 3 piores erros que detonam a sua liderança se você trabalha na construção civil. Fica até no final do vídeo que você vai descobrir quais são os erros e como evitá-los para que você não perca a sua autoridade junto com o pessoal da obra. O primeiro grande erro que você pode cometer ao liderar na construção civil é você não ser acessível aos seus colaboradores. Como assim? Você precisa ser um cara que eles tenham liberdade de vir conversar com você. Problemas que eles têm na obra ou dos problemas relacionados ao canteiro. Por exemplo, eu não consigo trabalhar com fulano, a gente não bate, não dá certo. Eu preciso ter autonomia e confiança de chegar no mestre e falar: David, eu não posso trabalhar com aquele cara, não dá certo. David, eu tô com um problema para fazer tal coisa, não sei fazer isso aqui eu não sei fazer, isso aqui eu nunca fiz. Você precisa ser acessível para que eles contem para você. Você não vai ser um confidente, não é isso que eu estou dizendo. Você precisa dar espaço e liberdade para que eles confiem em você. Você precisa trabalhar de um jeito com eles, que eles confiem em você, para que contem para você quais são os problemas que eles têm. Você não pode ser um cara que lidera através da autoridade e do caos. Se você não fizer isso, eu vou te mandar embora. Você tá pego na minha mão. Não funciona dessa forma. Você também não pode ser um cara que vive só de sorriso. Você tem que fazer um contraponto entre cobrar e ser um cara acessível. Não é gente boa, ser acessível. É você sempre estar disposto a conversar com eles e resolver o problema que eles têm. Vou te dar um exemplo rapidinho sobre isso. O cara tá chegando atrasado. Você precisa descobrir por que ele tá chegando atrasado. Tá com problema, tá sem carro, tá vindo de bicicleta, o ônibus tá demorando. Você precisa se mostrar interessado em resolver o problema dele. Desse modo você se faz acessível. Eu não posso vir porque eu tenho tal coisa para resolver. Ei, tranquilo, vai lá, resolve o teu problema. David, hoje eu só posso trabalhar até tal hora porque eu preciso resolver condições de conversar com eles e tratar daquilo que precisa ser tratado. Você não ser acessível aos seus colaboradores. Você é um cara que não conversa com eles. Não tenta entender qual é o contexto de cada cara. Tem filho, esse cara não tem. E desse modo você cria uma relação pessoal com eles. Você tem uma relação coletiva, mas você tem uma relação pessoal. Que é em cima dessa relação pessoal que você trabalha dos feedbacks ali para que eles melhorem. Você precisa ter esse conhecimento pessoal de cada fulano tem filho, você tem uma condição melhor de tratar com ele. Você tem oportunidades boas aqui para você. Você pode progredir, você pode melhorar e assim você consegue dar um futuro melhor para sua família. O cara é solteiro, você vai trabalhar de um modo diferente. Onde é que você quer chegar? Onde é que você espera que você vai estar daqui 5, 6 anos? Você tem que trabalhar mentorando eles e fazendo com que eles melhorem. Então, se você não é acessível aos seus colaboradores, tem um problema aí. Eles não conseguem conversar com você não tem uma relação pessoal com eles, há um problema aí. Lembrando que eu sempre deixo claro isso nos meus vídeos, aqui no meu canal tem vídeo sobre isso também. Amizade é amizade, trabalho é trabalho. Você precisa ter essa relação, não de amizade, mas uma relação de companheirismo no trabalho. Você está ali para ajudar eles e você é acessível a eles. O cara erra lá, ele não pode ficar com medo de dizer para você: David, eu errei. Ele tem que ter confiança de que você vai compreender que ele tem dificuldade, que ele errou, que você vai cobrar, porque ele não pode errar, mas que você não vai chegar lá dando com os pés nele. Segundo ponto, muito importante, que é a questão da sua postura como líder. Você é o líder, você é o chefe. Você não pode falar mal do seu colaborador pelas costas. Você não pode ser um cara com ele e outro cara ali do lado. Você não pode fazer uma tratativa aqui com o Pedro e quando você for falar com o Paulo, você falar mal do Pedro. Esquece isso, isso acaba com a tua credibilidade. Outra coisa em relação à honestidade, à hombridade, você precisa ser exemplo para eles. Então você é um cara que não grita, você é um cara que não fala mal dos outros, de um para o outro. Você não vai falar dos problemas da tua empresa para o seu cliente. Você também não vai trazer os problemas que você tem como líder para o seu colaborador. Você é o exemplo a ser seguido no canteiro. Então não é que você tem que ser um cara 100% calado, falar com ninguém, não sorrir, não é isso. Você tem que lembrar que você está ali para comandar aquela equipe, para fazer com que aquela equipe seja produtiva, para fazer com que as coisas saiam do papel, para que a equipe rode como um relógio. Então, se você dá mau exemplo no sentido de você, por exemplo, se você é o cara que leva cerveja pro canteiro, como é que você vai querer que eles não bebam? Se você é o cara que fala mal dos colaboradores, como é que você quer que eles não falem mal uns dos outros? Se você faz fofoca de um para o outro, como é que você quer que eles se comportem ao contrário disso? Percebe? Terceiro grande erro que você pode cometer ao liderar uma equipe na construção civil: não cobrar os feedbacks e não acompanhar o desenvolvimento deles. Talvez dos 3 erros aqui, esse seja o maior. Quando você aplica um feedback, você precisa acompanhar o colaborador para você ver se ele progrediu, se ele melhorou.
A ideia é que, a partir do momento que você contrate, ele vá subindo, ele vá crescendo, ele vá se desenvolvendo. Por exemplo, se você sempre precisa dizer para o cara que está tomando contra a bitoneira como é que faz o tipo de massa, ele não está evoluindo. Ele é um cara que precisa saber que massa de reboco é feita de um jeito, que massa de contrapiso é feito de outro, e que ele rode isso sozinho. Você só vai orientar no sentido, precisa fazer massa para isso e precisa atender os 2 meninos lá que vão fazer massa para aquilo. O colaborador que está tomando conta, o servente, ou enfim, o cara que está tomando conta ali da bitoneira, precisa ter essa autonomia de resolver essa questão. Assim como quando você chega no pedreiro, você vai falar, fulano, hoje nós vamos fazer requadro. O tamanho daquelas janelas é tanto, portanto precisa requadrar assim, precisa fazer isso, precisa orientar o cara. Se ele fez errado, você precisa aplicar o feedback nele. Você vai chegar, olha, o requadro aqui tá bom, mas isso aqui você tá errando, que não tá ficando bom, precisa melhorar. Você vai salientar, já tem vídeo meu, tem vídeo no canal sobre isso. Você vai salientar a questão positiva do colaborador. Você é muito bom nisso, Paulo. Você é muito bom nisso, mas esse teu requadro precisa melhorar. E daí você vai orientar ele a respeito de como você quer que ele trabalhe. E você vai acompanhar ele nos próximos dias, assim como você acompanhou o cara da bitoneira, para ver se ele aprendeu a fazer aquilo que ele precisa fazer. E se ele não fez, você precisa cobrar ele. O cara chega atrasado, tá? Chegou hoje atrasado, chegou amanhã, e daí você cobra ele, fala, fulano, eu preciso que você chegue no horário. No outro dia ele chegou atrasado de novo. Você não chegar nele e falar, eu pedi para você ontem, tá? Eu conversei com você, que eu gosto do teu trabalho, que você é um cara bom, que eu quero que você fique comigo. De novo, você chegou atrasado. O que está acontecendo? Veja que agora eu sou acessível. O que está acontecendo? David, eu tô com um problema no carro, tô com um problema na bicicleta. Você consegue ajudar? Você consegue fazer alguma coisa para melhorar? No sentido de que, vamos fazer o seguinte, então, vamos ver se a gente consegue ajudar com essa bicicleta, ou ver o que a gente consegue resolver a questão da moto, para que você simplesmente não pode deixar, foda-se, caralho, também não funciona assim. Você precisa se inteirar do problema e tentar ajudar o cara para que isso progrida. Conseguiu ajustar, por exemplo, tá vindo de uma linha de ônibus, está demorando muito, cara, então talvez se você sair 15 minutos mais cedo, você consegue pegar essa outra linha e você vai conseguir chegar no horário. Você tentou ajustar a questão de ser acessível e ajudar ele. Continuou chegando atrasado, você precisa cobrar ele. Você não pode simplesmente passar um feedback pro cara, cobrar ele, por exemplo, a respeito do serviço dele que não tá ficando bom, e você não corrigir. Se você cobrou pro cara arrumar um trabalho e ele não arrumou, você precisa chegar nele e cobrar, cara, eu preciso que você arrume aquilo ali que eu te pedi. Se ele arrumou e nos próximos dias ele melhorou, você precisa parabenizar, cara, você do teu trabalho. Desde a semana passada que a gente conversou a respeito desse tal trabalho, deu pra ver que você progrediu, deu pra ver que você melhorou. Então você tem que estar disposto a ouvir o cara, a incentivar o cara a progredir, a cobrar se ele não progredir e a parabenizar se ele cresceu, se ele se desenvolveu naquilo que ele está fazendo. Então, só para resumir, 3 grandes erros. Você não ser acessível, você não ser o cara que está aberto a conversar com seus colaboradores e orientar eles no que eles precisam. Tá? Segundo grande erro é você não ser coerente com a sua postura de líder. Você é um cara que ou conta piada demais, fala mal do colaborador, ou você faz fofoca, ou você não é um cara que se pode confiar. Isso é um dos piores erros. E o terceiro erro é você não cobrar o seu colaborador, não acompanhar o desenvolvimento dele. Lembrando que se ele não progredir, você tem que cobrar de novo. Se ele progredir, você precisa parabenizar e mostrar que você está acompanhando o esforço dele para melhorar. Pedir para você não esquecer de deixar seu like, compartilhar com seus amigos. Valeu, pessoal. Um abraço.